Olá, professor. Conforme sua solicitação da atividade, da lista 3, efetuamos a leitura referente aos textos da empresa Talkdata e o jogo online Fortnite. Vamos iniciar nossas explanações referente aos nossos entendimentos. Espero que o senhor goste. Talkdata, né? A ideia vem justamente de conversa com dados, né? Então, a gente, pensando nisso, ele associou também uma frase interessante que fala, né, que em Deus a gente confia, nos outros a gente precisa de dados para poder validar. Tem tudo a ver com justamente como você explorar, né, você poder aproveitar os dados a seu favor. E aí essa imagenzinha do lado até relaciona isso, né, como você poder vincular, né, a ideia do que a gente tem de computação, realmente, a gente ter a ciência da computação, a gente ter a ideia de matemática, estatística, como que ela pode se relacionar também com casos, né, de empresas, business, né, como a gente relacionar isso. Então, assim, falando sobre o Talking Data, né, a gente tem lá filosofia, citando oportunidade, crescimento, tem muito como a empresa começou realmente, né, o Léo, né, como ele até foi pensado, né, ele foi imaginando cenários, iniciando lá com a empresa na parte de jogos, né, então vendo possibilidades, começou a ampliar criando novas possibilidades, né, então ele mesmo foi criando a cultura, imaginando como começar um pouco menor e associando novas áreas, e as oportunidades foram surgindo, ele começou a tentar ramificar um pouco. E aí, realmente, foi crescendo de acordo com esse planejamento. Como ele foi vendo oportunidades, algumas delas até foram, as outras empresas foram procurá-lo, né, para poder começar a atrair colocar em prática essas possibilidades de estudo de dados, né, como lidar com data analytics, todo esse tipo de conteúdo. Sobre racionalidade limitada, justamente porque quando a gente fala de tomada de decisão, está totalmente relacionado aos dados. Se a gente tem condições de ter um dado mais, vamos dizer assim, apurado, eu tenho condições de tomar uma decisão muito mais assertiva. E aí, pensando realmente como foi apresentado em sala, né, a gente tem vários meios da gente ter condições de tomar uma decisão. E aí, por último, a gente até relacionou aqui a diferença, né, pensando na associação Data Analytics, né, que seria mais ou menos como resolver, né, como ver dados históricos. Eu teria condições de começar a detalhar um pouco mais esse conteúdo. Já a ciência de dados, o que pode acontecer é como eu tentar prever uma possibilidade do que ele vai vir a ter uma tendência de ocorrer. E o Business Analytics, né, o BI, que hoje é muito mais comum, é justamente analisar o que já tenho de histórico, até podendo prever, mas diferente do Data Science, né, que eu já estou estudando para antever aquilo dali. Sobre a escolha do produto, né, deles começarem a utilizar, analisando a parte de games, como eles explicam, né, foi algo interessante porque, primeiro que era uma área pouco explorada e com muitos dados, então eles tiveram condições de fazer algumas simulações novas, coisas que normalmente o pessoal não tinha muito hábito, nem tinha conhecimento de que dava para poder armazenar isso. E eles conseguiram usar a ideia, né, dos 5V, que é o volume, velocidade, variedade, veracidade, valor, que justamente associa muito conteúdo. Até a gente conseguiu essa imagem, né, de um exemplo do Fortnite, como alguns dos dados que podem ser utilizados, né? Então, assim, a gente tem condições de pegar de histórico, de equipamento, tanto de velocidade, quanto tempo que ele ficou vivo, comparar com personagens. Então, tem muita quantidade de dados, e fora que são dados pensando em volume, né? A gente está falando de milhões de dados ao mesmo tempo e rodando no planeta inteiro e com personagens totalmente diferentes. A gente pode dizer que a ideia foi justamente poder alavancar a tecnologia, pensando em associar o mercado global e não somente dentro da própria China. Então, eles tiveram que se reorganizar para ter condições de ampliar o leque de atividade deles. Tanto que esse gráfico, né, aqui na parte de baixo do slide, ele representa isso, né, bem claramente, como que era o tipo de distribuição deles. Depois dessa reestruturação, eles conseguiram se adaptar, sabendo que tem concorrentes em alguns grupos, né, como ERP, o SAP, pensando a nível Brasil tem TOTOS ou alguns outros a nível mundial, mas assim, eles têm condições de agregar, então pensando como parceiros ou alguma coisa assim. No entendimento da tecnologia,
essa representação que eles publicaram, ela é um pouco o inverso do que a gente apresentou aqui do lado, no modelo CRISPR-Cas9, né? Mas é justamente pensando de baixo para cima, eu tenho justamente a entrada dos dados, eu tenho esse estudo do problema, né? E aí eu vou subindo, vou analisando esse conteúdo até chegar a gerar algum, né, que seria o Smart Data Platform. Eu tenho condições de começar a especificar, detalhar um pouco, até chegar no final eu ter as saídas, né, que eu posso pensar lá do BI, do AI, né, que seriam esses relatórios, esse estudo lá de software as a service, também pensando em algum conteúdo como uma saída desse estudo que foi feito. Agora nós vamos falar do TDID. O TDID é um consolidador de dados de múltiplas fontes do dispositivo. Este dispositivo tem que estar conectado, né? Tem que ter conectividade, tem que ter as funcionalidades também, baseadas nas funcionalidades dele e nos aplicativos que o usuário normalmente utiliza. Ele não é uma ferramenta de análise de dados de back-end, ele é bem mais que isso. Ele é um serviço de verificação de identidade múltipla, baseado em todas as funcionalidades que esses dispositivos oferecem. Por conta disso, né, essa geração enorme de dados, na época, uma das maiores dificuldades que eles enfrentaram foi referente ao armazenamento, processamento e análise. Hoje, na atualidade, nós podemos utilizar no georreferenciamento, na medição de processo rotífico em real time, sensores de vibração de máquinas e todos os modais de logística. Ou seja, a utilização é de acordo com a criatividade e a necessidade. Um dos maiores desafios que eu vejo no Brasil em relação ao Talking Date é a melhoria da conectividade, armazenagem e processamento. Em vista da quantidade de equipamentos que hoje nós temos no Brasil e da nossa qualidade de transmissão, né? Hoje no Brasil temos em torno de 300 milhões de celulares, de aparelhos celulares, e mais uns 180 milhões de desktop, notebook e tablet. No mundo é em torno mais ou menos de 3,85 bilhões de celulares. Então a gente tem aproximadamente aí uns 10% dessa fatia mundial. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem. E relacionado às oportunidades e relações com a nossa realidade brasileira, eu vejo a parte do agronegócio e serviços diretos e indiretos com bons olhos relacionados à parte do Talking Date. A parte imobiliária também fomenta muito no Brasil, a parte financeira e a parte de varejo. São essas áreas que eu identifico como áreas que podem aproveitar bastante. Agora vamos falar do serviço de dados LGPD. Aqui no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais cita ainda o dado anonimizado, que é aquele que originalmente era relativo a uma pessoa, mas que passou por etapas que garantam a desvinculação dele a essa pessoa. Se um dado for anonimizado, então a LGPD não se aplica a ele. Esse é um modelo que é muito parecido com o modelo GPPR, é um modelo europeu, e eu vejo o Talking Date tem que ter uma relação muito sensível em relação a esses dados, porque não é só referente à anonimização, tem a parte de acesso a dados, confirmação de existência, a portabilidade, a eliminação, enfim, vários quesitos que compõem a lei, que eu acho que pode fazer com que o Talking Date tenha que se adaptar, né? Mas eu acredito que isso já deve estar acontecendo por ele estar em mais de um país e isso também ser uma realidade mundial, a parte de tratamento de serviços de dados, né?